tudo bem? Vamos embora para mais uma Quarentena Color Project. Já estamos no finalzinho, né? Essa é a penúltima aula, amanhã a gente encerra. Já estamos aí com quase, amanhã a gente vai fazer 12 horas de conteúdo. É muita coisa, foi muito bom, né? E agora a gente está encerrando aí, estamos nos últimos dias. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Hoje a gente está com um tema muito legal. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Aqui, acho que tá bom. Hoje a gente tá com um tema muito bacana. Vou botar um pouquinho mais pra cá, pra vocês me verem melhor. Que a gente vai falar sobre as cores da alma. Na verdade, a gente vai fazer uma reflexão sobre as cores da alma. Eu tenho uma visão diferente sobre isso. E eu acho que a gente hoje vai ter bastante coisa pra gente refletir. Eu acho que hoje o tema de hoje realmente ele vai causar reflexão, tá? Eu acho que essa questão das cores da alma não é tão simples quanto eu vejo, às vezes, algumas pessoas comentando e trabalhando. Então, eu vou dar a minha visão sobre o tema. Gente, tá tudo bem? O som tá bom, a imagem tá boa. Boa tarde, Isabel. Isabel firme e forte, participou de todas as aulas, ao vivo. É muito bom fazer ao vivo, tem uma energia diferente, é muito bom. Gente, eu tô muito contente com esse projeto. Acho que foi um projeto muito bacana. A iluminação tá boa, gente? Ou tá escuro? A iluminação tá ok? Dá um ok pra mim aí, pra gente poder fazer, pra gente poder começar. Bom, gente, assim, só finalizando, últimos recadinhos, né? Color Class ainda tá de pé, tá disponível. Quem não fez ainda, vai lá e assiste, vocês vão gostar muito. Tá bom? Tá ótimo? Que bom, que bom. A Color Class tá lá no meu perfil. Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste, que vocês vão gostar muito. Tá tudo ilustrado, tudo que eu tô falando aqui tá muito bem ilustrado lá. Lembra que tem certificado de 90 minutos. É um treinamento de 90 minutos mesmo. E lá depois eu falo um pouquinho também sobre o curso, para quem tiver interesse, eu mostro o material. E já tem lá um caminho para quem quiser entrar para a lista de espera, quem quiser fazer o curso com a gente no dia 13. Já tá aí. Gente, tem uma... Tanara, eu achei que era uma Chara aqui que acabou de entrar. Tanara Góes, tudo bem? Olá! Eu não vi nenhuma Tamara ainda trabalhando com cores. Se tiver alguma, me fala. Tudo bom, Glória? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, boa tarde, meninas. Já virou aqui, né? Já virou uma sala de aula com todo mundo. Quem tá acompanhando tá mesmo todos os dias. Tá sendo muito legal, tá com muita visualização. Muita gente já fez a Color Class. A lista de espera do Color Lifting tá enorme. Eu tô super entusiasmada. Acho que vai ser muito bom. Ah, Isabel, você viu o e-book já? Você já até imprimiu? Eu caprichei, né? É um e-book gratuito, é um e-book introdutório. Mas eu caprichei, botei bastante informação ali dentro. Quem não baixou ainda o e-book, gente, vai lá no meu perfil, já tem lá para baixar, faz o download. Porque ali tem a explicação das 4 estações, tem imagens, tem meu antes e depois, tem um monte de coisa legal e é gratuito. Para quem quer conhecer, para quem quer ter uma visão mais legal, assim, do método, vale a pena ler o e-book tá bem bacana. Olha, já até imprimiu, que legal. Gente, então vamos lá. Hoje a gente tem assim um tema bem legal. Eu acho que vocês vão adorar o tema de hoje, que é assim, é um grande desafio para as minhas alunas, né? As minhas alunas que depois que se formam, elas começam realmente a ter essa dificuldade com as clientes, que é sobre a questão das cores da alma. Então esse é um tema, é uma aula dentro do curso Color Lifting, né, que eu explico sobre isso. E toda vez que você vai fazer uma consultoria de cores, que você vai fazer um curso de consultoria de imagem, você trabalha com as cores da alma. A gente sempre estuda essa questão das cores da alma, ou então cores de essência. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que significa isso e como é que faz pra gente trabalhar com isso, porque às vezes as cores da alma geram um obstáculo na hora de você fazer o teste. Às vezes a sua cliente não aceita a cartela que você está dando para ela, que você está recomendando, porque ela tem já as cores que ela gosta, enfim, tem uma série de... relações emocionais com as cores. Então a gente vai hoje falar sobre isso. E eu quero, é um convite, na verdade, eu vou convidar vocês para a gente sair da zona de conforto. Hoje a gente vai sair da caixinha. A gente vai falar de uma forma bem mais aprofundada sobre essa questão das cores da alma, tá bom? Então, assim, de modo geral, tudo que eu tenho visto na internet, agora nessa quarentena eu fiz muitas aulas, né? Eu fiz muitos treinamentos, eu assisti muitas lives, eu vi muita palestra na área de consultoria de imagem e na área de consultoria de cores. Eu assisti muita coisa.
a parte de tendência, pesquisa de tendência, que eu sou formada como pesquisadora de tendência, é uma parte que eu adoro. A parte do futurismo também é uma coisa que eu gosto demais, eu estudo muito sobre futurismo, as minhas alunas sabem, lá dentro do curso tinha, no antigo Color Lift tinha a parte de tendência, agora no novo não tem mais, mas isso não significa que eu não vou continuar fazendo, só que agora ele vai ser a parte, ele não vai mais fazer parte do curso. Mas assim, eu realmente estou sempre muito em busca do que está acontecendo no momento. Eu sou uma pessoa que eu faço muito a leitura do momento. Eu não sou presa a passado. Não fico Eu acho que é importante a gente conhecer o passado para a gente se situar e ver para onde a gente está indo, né? Eu acho que isso é super importante. Mas eu não fico apegada. Eu não sou uma pessoa nostálgica. Ah, naquela época que era bom, daquela forma que era boa. Eu não sou realmente nostálgica. Eu estou sempre procurando ver o que está acontecendo no mundo, para onde a gente está caminhando. Então, hoje, tudo que eu tenho visto na parte de coloração pessoal, de consultoria de imagem e tal, o discurso é sempre o mesmo, que é a questão da personalização. A gente precisa personalizar, a gente precisa entregar para a cliente aquilo que é bom para ela, aquilo que ela gosta, aquilo que faz sentido para ela, né? Então, realmente, toda a conversa, toda a discussão em termos de consultoria de imagem e de visagismo e de consultoria de cores, é tudo muito voltado para agradar a cliente. Assim, a gente tem que respeitar a cliente, a gente tem que entender quais são as cores dela de essência, quais são as cores que ela mais gosta. E aí, depois que a gente tira a cartela, se tiver cores que ela não gosta e tal, a gente não dá. E aí tem uma série de coisas de personificação de cartela. Eu tenho visto muito isso de personalização da cartela. As minhas alunas também estão vendo, né? Porque isso tá na internet, está geral. Então, vira e mexe, elas me perguntam: Tamara, mas como que eu faço para personalizar a cartela da minha cliente? Como é que eu faço para incluir as cores que não estão na cartela, né? Que ela gosta e não estão na cartela e tal. Gente, assim, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero só situar vocês um pouquinho da onde eu venho, do meu ponto de partida, para vocês entenderem a minha visão sobre isso, tá? Eu sou escritora há muitos anos, muitos anos. Minha profissão primordial é escritora. Até tá lá, se vocês olharem no meu Facebook, a Tamara Ramos Feijó é escritora. Então, muito antes de ser teacher, de ter empresa de arte e educação, de trabalhar com consultoria de cores, muito antes de tudo isso, eu escrevo. Eu sou escritora a vida inteira, né? Então, eu já tô com 12 livros publicados e eu tenho uma carreira na escrita, na área literária. Na área literária. E no meu começo de carreira, um dos temas que mais me apaixonavam e uma das coisas que eu mais estudei foi a psicanálise. Eu hoje não estudo mais, hoje eu tenho uma visão diferente, né? Depois eu fui estudar física quântica, tem o livro do Rei Salomão, né? Que eu passei 8 anos pesquisando física quântica e a vida do Rei Salomão. Então eu acabei enveredando por outros caminhos e hoje eu não estudo mais psicanálise. Mas a minha origem lá, quando eu comecei, eu estudei muito psicanálise. Então eu fiquei com uma visão muito abrangente do ser humano, da parte mesmo psicológica do ser humano. Então, quando a gente fala quando a gente fala aqui de cores de essência, de cores da alma, e a gente fala em vamos respeitar o nosso cliente, vamos entregar a cor que fica bom para ele, que ele gosta, e se ele rejeita uma cor, então não vamos usar essa cor e tudo mais. Para mim, com toda a base de estudo que eu tenho da psicanálise, para mim essa é uma abordagem superficial demais. Então, assim, eu vou explicar para vocês. O que é a cor da alma? A cor da alma são aquelas cores com que você se identifica, seja uma cor pura por ter uma memória afetiva, uma lembrança emocional, ou por fazer parte de um contexto assim que você se enquadra, que você se enxerga. Então, assim, por exemplo, tá? Uma pessoa... Vamos imaginar assim, uma menina muito loirinha, muito clarinha, olho azul. Vamos imaginar assim, ó, loirinha, branquinha, de olho azul, sobrancelha clarinha, uma Meryl Streep da vida, assim, uma mulher muito clarinha, muito branquinha. Só que ela se identifica com os roqueiros metaleiros, então ela só usa preto, ela só usa cor carregada, ela só usa isso. Então vamos lá, uma mulher muito clarinha, se ela tiver pele fria, for muito loirinha, muito clarinha, branquinha, tô dando só um exemplo pra gente entender essa questão das cores da alma, tá? Se ela for isso aí, ela vai ser um verão claro dentro da coloração pessoal. Seria isso aqui, tá? Seria um verão claro. Então, umas cores muito claras. Se ela tiver uma cartela, se ela tiver pele quente, for clarinha e tiver pele quente, ela vai ser uma primavera clara. Acho que é até melhor pra gente entender, que aí tem menos ainda a cor escura aqui, ó. Então, assim, se ela for muito, muito clarinha, olho azul e tal, é pele quente, mas for tipo uma Cameron Diaz... Vai ser assim, ó. Bem que a Cameron Diaz é uma primavera brilhante, mas vocês entenderam. Se for muito clarinha, ela vai ficar bem com as cores quentes e claras.
Mas aí ela é roqueira, ela é metaleira, ela faz parte lá do Hells Angels. Ela tem uma motocicleta, ela tem, né, o namorado dela é roqueiro, é metaleiro, né? Então, gente, ela vai pegar essa cartela e ela não vai se identificar com essa cartela. Ela não vai se identificar, ela vai olhar e vai falar assim, ok, mas cadê o preto, cadê o prata, cadê o metal, onde é que eu vou botar as minhas tarraxas, cadê aquele meu olho roxo, né? Ela não vai se identificar com essa cartela que seria para ela, né? Que seria o adequado para ela, ela não vai se identificar. Porque ela vive numa outra realidade, onde as cores desse ambiente não são essas aqui. Não são cores suaves, não são cores claras, não são cores felizes. Tá bom? Então, quando isso acontece, gente, é um grande conflito. Geralmente, a pessoa que passa por uma experiência dessa, ela não se adapta à cartela de cores, ela não se identifica com a cartela de cores. Porém, olha só, o fato dela ter ido até você, o fato dela ter ligado lá, marcado uma hora e pagado o teste de cores, significa que ela está buscando um autoconhecimento. Ela está buscando. Então, olha só, a pessoa tem essas características aqui. Só que ela quer usar essa cartela aqui, tá? Ela tem essas características de pele, só que a história que ela conta para ela mesma, a vida que ela leva, se encaixa nisso aqui, ó. Tá bom? Porque ela é roqueira, metaleira, Hells Angels. Muito bem. Aí, se você vai numa consultoria, se você vai receber um conselho de uma consultoria tradicional, as pessoas vão dizer assim, olha, a cliente é o principal. Você precisa ver com ela se ela é Hells Angels, não sei o que lá. Então, você não pode dar essa cartela de primavera clara. Você tem que botar as cartelas que ela gosta. Então, você tem que escolher cartelas e adaptar e personalizar a cartela para ela. Ok. Para início de conversa, assim, para mim, a partir do momento que você descobriu que ela é isso. Aí você fala, não, isso aqui não serve pra mim, tá bom, então vamos descobrir uma cartela nova pra você. A partir do momento que você faz isso, você já não tá mais trabalhando com método sazonal. Você já não tá mais respeitando isso, tá? Então aqui já vamos parar com esse negócio que é método sazonal. Não é, aí já é uma outra coisa, tem que dar um outro nome pra isso, ok? E aí o que acontece? A pessoa foi lá, essa moça foi lá encontrar com você. Ela te ligou, marcou e ela, eu quero fazer meu teste de cores. E ela vai. Quando ela descobre essa cartela, ao primeiro momento ela pode resistir. Mas aí, ao invés de você dar uma cartela para ela que vai ficar boa, então as cores da sua alma é essa, Black Power, vamos conversar sobre o porquê que você se identifica com isso. Veja bem, você é clarinha, você tem essas características, olha o seu dossiê, você pertence a esse grupo de mulheres dentro da natureza. Quando a gente faz a sua análise dentro do método sazonal, essa aqui é a sua natureza. Então essas cores realmente iam deixar você mais bonita, iam deixar sua pele mais uniforme, ia te rejuvenescer. Então essas cores são as suas cores naturais. Você está resistindo porque sua narrativa não é essa, você é do Hells Angel. Então, você tem que conversar com a sua cliente e tentar entender o porquê que ela está usando tanto preço, tanta taxa, o porquê que ela acredita naquilo. Veja bem, gente, de modo geral, as cores que a gente escolhe tem a ver com narrativas que a gente conta pra gente mesmo. Isso é psicanálise. Mas eu só sei disso porque eu estudei muito psicanálise. Eu li toda a obra de Freud, eu sou louca pelo Freud. Né? O meu marido é psicólogo e tal, e ele não é muito fã do Freud, eu sou Freud, entendeu? Freudete. Então, o que acontece? Quando você chega numa pessoa dessa, você tem que conversar, porque ela está com uma narrativa, ela tá com uma historinha que ela está contando para ela, e ela está perdida. A gente, é difícil até a gente falar isso, mas assim, do ponto de vista da psicanálise, ela tá meio perdida ali, ela não sabe muito bem quem ela é, então ela tá seguindo um grupo e ela tá fazendo tudo o que aquele grupo tá fazendo. Então, o que acontece, gente, assim? Quando a gente trabalha com método sazonal, da forma que eu trabalho, que eu sou assim, eu sou muito Caxias com relação ao método sazonal, eu acho assim, existem muitos grupos que falam, não, você tem que personalizar, você tem que respeitar a sua cliente, você tem que entregar a cor que ela gosta. Pra mim, eu acho que quando a gente volta pro natural, quando você coloca o seu cabelo no natural, o seu olho no natural, quando você entende que a sua coloração pertence a uma estação, que isso tudo está em equilíbrio e que a natureza toda tem um sistema, é tudo sistêmico e você faz parte de uma coisa muito maior, quando você encontra o seu local ali, o seu lugar e você entende e você começa a fazer esse processo de volta,
você começa a se libertar dessas narrativas. Você começa a entrar num processo muito grande de autodescoberta e de autoconhecimento. E aí algumas coisas começam a não mais fazer sentido para você. E você vai buscar aquilo que realmente é bom para você. E eu tô falando isso porque quando eu tinha uns 34, 35 anos mais ou menos, meu corpo mudou, eu já não tava mais magrinha, né? Assim, tudo mudou. E aí eu comecei a buscar meios de ajustar a minha imagem. E foi quando eu descobri as mulheres francesas, que eu escrevi lá 3 livros sobre o assunto, né? O Guarda-Roupa de Paris, o Bom Seu Spa Caseiro e os 50 peças essenciais. Então, eu fiz uma pesquisa de 4 anos, fui 2 vezes à França, fui para Paris, fui pesquisar, e aí comecei a montar o meu guarda-roupa de acordo com aquilo, porque eu achava que eu precisava encontrar um caminho. Eu não estava feliz no meu corpo novo, nada, eu precisava me reencontrar. E as francesas me deram uma direção. Então, eu comecei a colocar tudo no meu guarda-roupa de acordo com as francesas. Então, meu guarda-roupa ficou completamente monocromático. Meu guarda-roupa tinha branco, preto, azul marinho, vermelho e cinza, mas nada. Acabou, parou aí. Então, eu comprei toda a base do meu guarda-roupa, montei tudo e fiquei só usando cores neutras e fiquei só usando aquilo que combinava. Eu segui à risca o que eu aprendi com elas. Mas veja, aquilo não era eu. Aquela não era a minha história e a minha identidade. Eu estava buscando uma informação para me adequar ali. Então, eu usei uma narrativa externa que não é a minha e eu me enquadrei ali e comecei a usar aquilo para me ajudar. Mas aquilo não era eu ainda, porque eu ainda estava em processo de autoconhecimento. Quando eu fiz meu teste de cores, eu descobri minha cartela, e aí eu comecei a ver quais eram as cores certas para mim, comecei a olhar tudo aquilo, eu comecei a querer experimentar mais e a sair daquele padrão que eu tinha, eu troquei a narrativa, eu troquei a historinha. Mas isso, gente, eu fiz um processo interno porque eu tenho essa base de conhecimento. Uma pessoa que não tem, você não vai conseguir ajudar. Então, assim, se você pega uma moça como essa, que é lá, loirinha e não sei o que, e tá no Hells Angel e tal. Então, assim, ela já foi fazer um teste de cores porque ela já tá querendo fazer mudança, senão ela não ia fazer o teste. E a partir do momento que ela entra ali, você tem que falar pra ela, ok, a sua cartela é essa, as suas cores bonitas e perfeitas são essas. Você já faz parte da natureza, naturalmente você já tem as suas melhores cores. E essas cores muito escuras que você está usando, o preto muito pesado, essas taxas, enfim, tudo. Eu não estou nem questionando o estilo, gente, eu estou falando em termos de cor e harmonia. Então, todo esse material que você está usando, todos esses tecidos e cores que vocês estão usando, estão envelhecendo você, não estão realçando a sua beleza natural, né? Então, assim, a gente tem que ver a mensagem que ela quer transmitir, ela está querendo transmitir uma mensagem de rebeldia, né? Está passando por um processo ali. E, de alguma forma, ela está identificada com essa imagem, mas isso não significa que aquilo a represente de verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de a cor da alma, porque a gente não sabe se aquilo realmente é a cor da alma ou se é a cor da narrativa da historinha que ela está contando para ela naquele momento. Por isso que nesse momento a gente não tem que ficar dando cor que ela gosta ou cor que ela não gosta. A gente tem que mostrar para ela qual que é a cartela dela, qual que é a estação dela, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Entendeu? Eu acho que assim, a gente entrou muito forte num processo de individualização e tá tudo bem, eu acho que não tem problema. Existem muitos métodos que trabalham com isso. Não, vamos personalizar. Tudo bem, essa é a proposta agora do momento, personalização e tudo mais. Mas eu, Tamara, com o Color Lifting, a minha proposta é realmente assim, é trabalhar com a harmonia da natureza. Essa é a minha proposta. Então, se a pessoa não se identifica com essa minha abordagem, existem milhões de métodos e milhões de profissionais para ela ir. Ela não vai se afinar comigo. Entendeu? Mas eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. Eu não posso me modificar para fazer um cliente feliz. Eu já tive várias clientes que não se identificaram com a cartela. E aí eu tive vários clientes também que eu tentei conversar e que não estavam prontos para aceitar aquilo. Não conseguiram. Porque, gente, você não troca a sua narrativa do dia para a noite. Mas eu não posso, como profissional, eu não posso afirmar aquilo e ajudar a manter aquilo. Não, olha, você não gosta dessas cores, então não tem problema. Olha, usa então qual que você gosta. Gente, eu já vi pessoas personalizando cartela mesmo, pegando cores, desmontando, pegando cores. Então vamos fazer qual que você gosta. Gente, então assim, então para quem vai fazer teste de cores para ver o que fica bom ou o que não fica, né? A Flávia Visagismo quer fazer uma pergunta. Faça, pode fazer. Então assim, eu acho, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de trabalhar com esse negócio de cores de essência, cores de alma.
né? Porque você tem que ver assim, o que a pessoa quer? A pessoa está transmitindo uma mensagem, mas aquela mensagem que ela está transmitindo por meio das cores que ela está usando, nem sempre estão alinhadas com a sua essência, nem sempre estão alinhadas com o que ela é. Às vezes a pessoa está transmitindo uma mensagem dissonante daquilo que ela é, porque ela está perdida. E você, com o método sazonal e com a consultoria de cores, você pode ajudar a pessoa a se alinhar. E aí, se você quer só agradar a sua cliente, você perde a chance de fazer esse trabalho com ela, entendeu? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, gente? Então, assim, existem pessoas que têm trauma de cor. Às vezes, veja bem, quando você pega uma cartela de cores, né? Então, a minha, por exemplo, aqui, o inverno puro. Você tem uma cartela de cores. Tem todas as minhas cores aqui. Neste caso, aqui, a visagismo. Neste caso, a pessoa pode usar a cor certa e o estilo outra. Pô, então, ela pode... Gente, assim, o que acontece? Às vezes, a pessoa tem essa cartela aqui. Essa aqui é a minha cartela. Aí, de repente, eu pego essa cartela e falo assim, ai, gente, mas eu odeio esse roxo. Pô, esse roxo eu não gosto de jeito nenhum. Gente, eu sou obrigada a usar o roxo? Não, eu não sou obrigada a usar todas as cores da minha cartela. Eu posso escolher, tem cor que eu me identifico mais, tem cor que eu me identifico menos, tá tudo bem, não tem problema. Né? Mas, assim, às vezes você tem que perguntar para a cliente, quando ela fala eu odeio roxo, antes de você falar, tudo bem, você não precisa usar, pergunta para a cliente assim, por que você odeia o roxo? Você já experimentou? Porque às vezes existe um trauma emocional com relação à cor. Às vezes a cor lembra alguma situação. É como uma música, que você amava a música, mas aí de repente seu namorado que você adorava te traiu com a sua melhor amiga e aí foi com aquela música. Enfim, aí a música te... Aí você não consegue mais ouvir nada, nem a música, nem ouvir nada do cantor, nem quer mais saber. Você pega um baita de um trauma. A pessoa tem que entender qual é a sua cartela de cor e aí montar seus looks vestidos. Eu penso dessa forma, tá, gente? Eu acredito nisso. Tem gente que acha uma bobagem tudo isso, Roberta. Ficam rindo da minha cara quando falam. Gente que nunca leu a respeito. A primeira vez que eu fiz a Semana das Cores, primeira vez, assim, isso não existia, ninguém falava abertamente, fazia evento, né? E aí, a primeira vez que eu fiz a Semana das Cores, os comentários eram me esculachando. Ai, uma nova forma aí, olha, charlatã, querendo ganhar dinheiro às custas do povo, um monte de ignorante que vai comprar isso aí. Imagina, só faltava agora essa. Gente, assim, eu recebi um monte de comentário, mas assim, me avacalhando com isso. E aí você ia ver, eu tive até curiosidade de ir lá ver quem eram as pessoas que estavam lá xingando, aí você ia ver a pessoa estava toda errada, a pessoa não tinha noção do que ela tá falando, você não tem nem como discutir, porque tá tão fora de tudo. Tem gente que gosta só de xingar, reclamar e acabou, né? Então, assim, a maioria das pessoas ainda não despertou pra isso. Eu tô falando, gente, isso é muito novo. Tem alguém aqui falando que não gosta de rosa. Gente, então, você tem que fazer experimentos com a cor. Tem que fazer experimentos, já vou falar sobre isso. O método sazonal é o mesmo que método sazonal expandido? O método sazonal simples vai trabalhar com as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. O expandido é o que a gente faz a divisão de 3 tipos de outono, 3 tipos de inverno. É a mesma coisa, só que a gente tem mais variações. Eu trabalho com mais variações. Sou nora da Márcia Marinho, um beijo pra Márcia Marinho, minha aluna. Né? Então, gente, assim, quero fazer cursos, por onde começo? Vem fazer o Color Lifting, dia 13 a gente abre turma nova. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existe uma relação afetiva com a cor. Às vezes você não gosta da cor por um motivo emocional. E aí, se você for uma boa consultora de cores, você vai conversar com a pessoa e vai contar uma outra historinha para a pessoa sobre aquela cor e vai quebrar aquele feitiço que estava deixando ela cega para aquela cor. Então, gente, assim, você não gosta do roxo? Não gosto do roxo por tal motivo tal, mas de repente é uma cor da cartela. Aí você fala assim, mas você já experimentou o roxo? Vamos fazer só um teste? Aí você pega um tecido e bota na pessoa. Olha como sua pele clareia e tal. Eu tive uma cliente que foi assim, ela não usava roxo, ela era inverno puro também. E aí ela veio aqui, roxo, eu não suporto roxo. Eu falei, nossa, mas você não suporta, mas roxo é tão bonito pra quem tem a sua cartela. Ela é mesmo? Eu falei, Aí peguei o tecido e mostrei. Ela, nossa, Tamara, eu nunca imaginei que ia ficar bom, que eu ia gostar de me ver de roxo. Aí eu falei, tá vendo? É porque você não experimentou. O roxo é uma das cores mais bonitas. E o roxo, ele fala da espiritualidade, ascensão espiritual, equilíbrio, harmonia, é a cor da magia. E aí, se você entende um pouquinho sobre cor, se você entende sobre o significado de cada cor e tudo mais, você conta uma história nova para sua cliente sobre a cor
que vai quebrar aquele trauma e ela vai passar a gostar da cor. Então, gente, assim, eu acho que é muito mais complexo e mais profundo do que eu vejo acontecendo por aí. Por isso que eu quis gravar essa aula hoje aqui, falar sobre isso. É muito simples você falar para a pessoa assim, ah, você não gosta dessa cor, não tem problema não. Então, ó, qual que você gosta? Vamos aqui abrir as cartelas, qual que você gosta? Tá, então se você não gosta dessa, vamos... Vem, não tem problema você usar uma do outono lá. Ah, ó, mostarda não tem na sua cartela, ah, mas você adora, então vamos botar um mostarda aqui. Gente, na verdade, assim, você pode usar todas as cores. O método sazonal, ele não tem restrição. Existem mais de... Olha, o olho humano, a gente pode ver até 10 milhões de cores. São 7 cores do espectro do arco-íris, né? Algumas pessoas dizem que são 8. Na verdade, as cores que a gente enxerga, elas estão numa frequência mínima ali, entre o ultravioleta e o infravermelho. Passou daquilo ali, a gente não enxerga mais. Os pássaros enxergam, a gente não. Os pássaros enxergam muito mais cores do que a gente. Mas a gente tem uma visão limitada ali. Mas mesmo dentro dessa visão limitada, dentro desse espectro de 7 cores, existem 10 milhões de composição ali, de tonalidade de cor que a gente enxerga. Então é muita coisa, é muita coisa. Então, gente, assim, quando a gente fala assim, ah, eu não gosto de uma cor, ou eu não tenho relação com uma cor, às vezes é uma falta de conhecimento da cor, é uma falta de experiência, ou é um trauma com a cor que teve no passado. Ah, eu não gosto de cinza. Mas por que você não gosta de cinza? Ah, porque o cinza, eu usei muito na escola. Então, se usou muito na escola, era obrigado a usar uniforme, agora não quer usar cinza. Então, tem essas lembranças, essas coisas todas que acabam gerando uma rejeição à cor. E você, como consultora, se você tem esse conhecimento, você vai quebrando isso na sua cliente e vai abrindo para outras possibilidades. Então, a pessoa assim, ah, eu gosto de mostarda, não tem na sua cartela. Aí você, como consultora, vai falar, ah, não tem, mas se você gosta, pode usar? Gente, é como eu estava dizendo, a gente pode usar todas as cores. É só evitar perto do rosto. É só evitar perto do rosto. Você ama mostarda? Compra uma calça mostarda, uma bolsa mostarda, um sapato mostarda. Pode botar tudo mostarda. Bota mostarda na sua casa. É só evitar perto do rosto. Pra que você vai botar perto do rosto uma cor que te deixa mais velha, que deixa a pele com aspecto manchado, né? Que não harmoniza. Acho azul a cor mais linda do mundo, mas não me favorece. Já o laranja me deixa bonita e é uma cor que amo. Selma, existem vários tipos de azul. Existem 115 tons de azul. Então, existem tons de azul que tem um subtom quente, tem tons de azul que tem um subtom frio. Então, em todas as cartelas, qualquer cartela sazonal que você pegar vai ter azul. Só que em cada cartela tem uma tonalidade de azul que fica bom para cada tipo de pele. Então, você pode usar o azul. Tá bom? Quando a gente fala de pele quente fica bom com cores quentes e pele fria fica bom com pele fria, a gente não tá dizendo que a pessoa só pode usar, meu círculo cromático nem tá aqui, mas assim, não quer dizer que assim, então se eu tenho pele fria eu só posso usar verde, azul e roxo? E se eu tenho pele quente eu só posso laranja, amarelo, vermelho? Não, eu posso usar tudo. Existe cor quente, cor fria de todas as cores, existe versão quente, versão fria de todas as cores. Entendeu? Então não tem problema, existe um tom certo para você. Isso também acontece com a roupa. As clientes olham para a peça e dizem que não gostam, mas quando vestem, começam a sorrir e ficam surpreendidas, né, de forma positiva. A Isabel, que trabalha com mulheres com roupa, sabe disso. Então, a gente tem muito preconceito, gente. Nós temos muito preconceitos. E são preconceitos que às vezes não tem nem muito fundamento. Às vezes você ouviu alguém falar, às vezes você teve uma experiência, botou um vestido lá que não ficou muito bom e era roxo, aí você então acha que o roxo aqui não te favorece, mas na verdade era o modelo do vestido. E a gente vai cristalizando e vai criando um monte de trava. Então, quando você trabalha com isso profissionalmente, quando você é um consultor de cores, a tua missão é quebrar esses mitos. É abrir para sua cliente uma possibilidade infinita de escolha e de testar, fazer experimentos. Né? Esse aqui é o lápis lazuli, é o meu azul preferido. A lápis lazuli, esse aqui é original, é uma pedra natural mesmo do Egito. É um lápis lazuli. E esse é esmeralda, que são cores que estão na minha cartela. As duas estão, né? Aqui, ó, verde esmeralda na minha cartela e o lápis lazuli. Então são as duas cores aqui, ó. Gente, eu não tenho nada fora da minha cartela, nada, eu não uso. As coisas que eu uso que são fora da minha cartela, eu uso na calça, eu uso no short, eu uso fora. Perto do meu rosto, vocês nunca vão me ver com a cor errada, porque realmente não faz. Pra que eu vou botar mostarda? Vocês viram aqui na hora do teste de cores, não fica bom pra mim. Pra que eu vou usar um negócio que não fica bom pra mim?
Tamara, é possível existir outras combinações ou tons de cores que talvez seja da cartela da pessoa, mas talvez não esteja na cartela já pronta? Ah, eu ensino isso lá dentro do curso, claro. Gente, a cartela de cores, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui. Isso é uma coisa que eu, vou dar uma colher de chá, isso aqui eu só ensino no curso, tá? A cartela de cores, ela é uma referência para você entender qual é a sua coloração. Então aqui, por exemplo, eu tenho 6 tons de azul, tá? Na minha cartela, tenho 6 tons. Só que existem 115 tons. Eu posso muito mais tons de azul do que tá aqui na minha cartela. Muito mais. Acho que até tem mais aqui em cima, que já é mais pro verde. Mas 6 tons. Então eu posso muito mais. Mas a cartela é uma referência para você entender qual é o tipo de azul que fica bom para você. Uma vez que você entendeu isso, aí você dentro das 10 milhões de cores lá, 10 dos 100 tons de azul, você consegue identificar o que fica bom para você e o que não fica. Quando você entra numa loja, você consegue identificar quais tons de azul fica bom para você e quais não ficam. Entendeu? Então isso aqui é só realmente uma referência, é um guia para você entender qual é a sua temperatura e as suas dimensões. Isso eu ensino dentro do curso. É só um guia, isso aqui não é fechado. Ah, então eu só posso usar essas 40 cores que estão nessa cartela aqui? Não, você pode usar muito mais do que isso. Mas aqui é para você entender o que você pode. Entendeu? Tamara, perguntaram em cima, existe laranja frio? O laranja é a única cor que não tem frio, porque o laranja ele é uma mistura do amarelo com vermelho, que são duas cores quentes. Então não existe laranja frio. O laranja é a única cor. Eu tenho feito uns testes aí, gente, e eu tenho descoberto que o tangerina, um tangerina bem intenso, bem fechado assim, tem ficado bonito para mulheres de pele fria, mesclado, não puro, mas mesclado em pequenas doses, assim, até perto do rosto, não tem ficado ruim. É o único que eu tenho visto, é um tom, eu nem sei se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida aqui para eu mostrar para vocês. É um tom mais ou menos desse aqui, ó, tá vendo aqui em cima, assim, é um pouco mais avermelhado, é um laranja um pouco mais avermelhado, bem intenso. Eu acho que ele tem ficado bonito para algumas mulheres. Eu tenho visto isso em desfile de moda e eu tenho visto algumas coisas que estão ficando bonitas, mas não é tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre isso, gente. Então, assim, primeira pergunta, tá? Primeira pergunta que a gente tem que fazer para cliente é perguntar o porquê que ela não gosta de determinada cor. Se ela tiver uma narrativa muito diferente, né? Ah, Tamara, essa cartela não combina comigo, eu não vou usar essas cores, né? Eu não quero e tal. Senta e conversa. Mas nunca fala pra pessoa assim, ah, olha, isso aqui não é importante. Então, olha, então qual que você gosta e vai usar? Use aqui qualquer coisa. Ah, se essas cores da sua cartela você não gosta, então escolhe aqui, vamos trocar, vamos botar umas aqui pra você experimentar. Gente, assim, o teu trabalho é consultoria de cores, é harmonização. E se você vier trabalhar comigo, se você for formada dentro do meu trabalho, dentro do meu método, você vai ver que assim, eu sou muito ligada à natureza. Eu não acredito que exista nada de errado com ninguém. Não tem como, porque a natureza não erra. Não existe, gente. Você já viu um leão feio? Você já viu, sei lá, um urso polar feio? Você já viu uma ave feia com as cores feias? Você já viu um tucano com as cores feias? Gente, assim, é tudo em harmonia e perfeito. E nós, como nós somos seres da natureza, nós somos nascidos na natureza, a gente nasceu com a mesma beleza. E a mesma perfeição que a gente vê em tudo, a gente tem na gente. É que a gente perde isso. A gente perde isso. Infelizmente, a gente perde isso com o passar do tempo. A gente está sempre se comparando, a gente está sempre querendo alguma coisa diferente da gente. A gente sai da sintonia, a gente se perde. Por isso que quando a pessoa vem fazer o teste de cores comigo, eu ajudo, eu acho que a gente é meio que um terapeuta das cores, assim, a gente ajuda a pessoa a fazer o caminho de volta, a ela se situar, a entender qual a paisagem que fica bonita para ela, quem ela é dentro da natureza, fazer a volta. Então, se você fica com isso, qual é a sua cor aqui que você gosta, então eu vou te dar aqui, independente de tal ou não na cartela, você está reforçando uma crença que não necessariamente é boa para ela. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Então, eu acho que o primeiro passo, assim, vai fazer o teste de cores. Primeira coisa é perguntar pra pessoa, né? Fazer o teste, mostrar pra ela o que fica bom e o que não fica. Depois, quando ela se tiver resistência com a cartela, aí a função do consultor de cores é insistir nas cores dela e tentar mostrar para ela, mostrar os dossiês, mostrar as imagens, mostrar tudo, mostrar todas as paisagens, mostrar tudo o que faz parte daquele universo para ela. Se ela não quiser, gente, aí não é problema nosso.
O que a cliente vai fazer com a informação que ela recebe, gente, não é problema nosso. Não é problema nosso. Se ela quiser ignorar, foi lá, pagou a consulta, você deu a cartela, você deu o dossiê, você deu as explicações, você fez tudo, e ela, mas eu não quero, não tem problema nenhum, tá tudo bem. O que não pode é você, como consultor, querer agradar. Entendeu? Vou ficar com medo de perder a cliente, vou fazer aqui, aí fica um pouco insegura, aí dá qualquer coisa. Aí não pode, você tem que ter firmeza no que você tá falando. Não é só as cores, vem um conjunto, o estilo, as cores, a proporção corporal. Quando sabemos utilizar, fica mais harmônica. Você concorda, Tamara? Claro, gente, eu sou consultora de imagem, eu sou formada com a consultoria de imagem, né? Eu sou formada pela Ecole. Eu acho super importante, pra mim foi muito bom. Mas eu hoje não trabalho com isso. Hoje eu trabalho só com as cores, só com a harmonização de cores. Né? Mas lógico que faz diferença. Tudo faz. Não adianta nada você tá com a cor certa num modelo que é ruim pra você. Não adianta nada você botar a roupa, né, a cor da blusa certa, mas o modelo da blusa tá errado e não tá valorizando. Então é um conjunto, claro, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha só, minha irmã estava loiríssima. Fez o teste e ela pintou o cabelo mais pro tom castanho escuro, que é o dela. Ficou uns 10 anos mais nova. Gente, pois é, agora se eu falo no Facebook que a coloração deixa a pessoa 10 anos mais nova, eu tomo punição. Não pode. Já falei pra vocês que eu perdi minha conta, né? Eu fui... Não, me disseram que era mentira, que era propaganda enganosa, que era marketing enganoso. Que as cores rejuvenesciam 10 anos. E rejuvenesce, sinto muito, rejuvenesce. Não adianta nada você fazer uma plástica, você ir lá, fazer toda uma plástica, rejuvenescer, fazer lifting e continuar usando as cores erradas. Você vai ficar velha do mesmo jeito. Não adianta. É um conjunto. Você quer fazer plástica? Faz, mas harmoniza as cores também, porque vai te ajudar a rejuvenescer. Não adianta você fazer uma super plástica e continuar usando as cores super carregadas, que não combinam com a cor de cabelo errada. Vai envelhecer igual. Então é realmente um conjunto de coisas. Vem fazer, dia 13 de julho. Rejuvenesce, gente, isso é óbvio. Lá no curso a gente vê. Gente, vocês viram a Markelly, minha aluna, né? Ela teve aqui. Vocês viram antes e depois dela. É impressionante, né? Ela achava que ela era primavera, descobriu que era outono, fez a mudança, é impressionante. Eu mesma, se vocês pegam no e-book lá, vocês vão ver minhas fotos. Eu fui ruiva, loira, tá tudo no e-book lá. Vocês vão ver o depois, rejuvenesce muito, né? É isso, Marta. Tem que cuidar do cliente como um todo. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho desse olhar, né? Eu não gosto de trabalhar com personalidade. Eu não gosto muito dessa coisa assim, o inverno tem a personalidade tal, o verão tem a personalidade, mulheres de verão tem a personalidade não sei como, mulheres de primavera tem a personalidade não sei como. Eu não gosto de trabalhar com isso, porque eu acho que isso é meio furada. Eu acho que você tem mulheres de todas as personalidades, em todas as características, em todas as estações possíveis, tá? Eu não acho que isso é uma coisa... eu acho que é meio horóscopo. Às vezes eu leio meu horóscopo e leio do meu marido, parece que os dois são pra mim, entendeu? Então eu acho que é meio furado. Agora, isso não tem nada a ver com a coloração pessoal. A coloração pessoal é palpável. Existe uma harmonia de cores pra você. Você realmente... Toda mulher se encaixa em uma paisagem outonal. Toda mulher. Dentro do curso vocês vão ficar muito impressionadas de ver isso. Então, não tem ninguém que fica fora. Né? Existe um outro caso, assim, que é uma coisa mais rara, assim, mas mesmo assim a gente consegue encaixar, consegue descobrir as melhores cores. Então, existe uma harmonia. E você, se você tem certeza, se você tem firmeza do que você está fazendo, se você acredita no que você está fazendo, você vai conduzir com muita tranquilidade isso. Você não vai querer ficar querendo agradar. Gente, eu vi loira, nem parecia a Tamara, mas ser irmã mais velha. Você viu? Mudou muito, muito. Outra pessoa, né? Então, assim... E isso é o que eu falei ontem sobre o consultor de cores. Vocês têm que se adequar. Quem quer trabalhar com isso, primeiro tem que transformar a própria imagem. Gente, vocês iam acreditar em tudo que eu tô falando? Se eu tivesse aqui com uma lente de contato azul, um cabelo tingido de ruivo, vocês iam acreditar no que eu tô falando pra vocês? Olha, volte pro natural, a natureza é perfeita. E eu toda errada, vocês iam acreditar? Vocês não ia ter nenhum valor. Vocês iam falar, que cara de pau, olha lá, falando isso, por que ela não deixa o cabelo dela natural? Tô vendo que é lente de contato. Era isso que vocês iam fazer. Então, você só consegue ter sucesso, gente, se você é legítimo, se você é autêntico, se você faz aquilo que você fala, entendeu? Não ouvi falar ainda sobre as estações, não sei nem o que é isso. Identifica...
Não ouvi falar ainda sobre as estações. Identifica a personalidade, eu trabalho... Ah, identifica, tá. A personalidade. Não, mas tem. Se você for dentro do Philip Holloway, por exemplo, do visagismo, tem lá. As mulheres de verão têm tal personalidade, de inverno tem tal personalidade. Existe, tem. Muita gente faz essa leitura. Suzanne Campbell fazia essa leitura lá na década de 60. Né? Tem muitos, os pioneiros, a Bernice Kantner fazia essa leitura. A mulher de primavera tem essa característica, a mulher de verão tem essa característica, tal. Em termos de personalidade, eu acho isso furado, eu acho muito perigoso fazer isso. Acho muito perigoso. Uma coisa é você fazer meio que um trabalho de coach, perguntar assim, olha, por que você não gosta dessa cor? Outra coisa é você fazer um teste de personalidade com a cliente, dizer que, não, porque você tem essas cores, então você tem esse perfil. Aí eu acho muito, muito sério isso. Eu não concordo e não ensino isso às minhas alunas. Tá bom, gente? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje a gente tem um tempinho aí pra fazer pergunta. Alguém quer entrar ao vivo pra conversar, fazer pergunta? É só mandar aí, hein? Manda o convite aí que a gente entra. Já estamos encerrando, já estamos no final do Color Project. Semana que vem, gente, semana que vem vai ter um bate-papo muito legal. Tem 2 aulas legais semana que vem que eu vou dar aqui. Uma sobre a aprendizagem acelerada, que eu estou preparando, que eu já prometi. E eu vai ter uma convidada especial. Vocês fiquem de olho aqui no meu perfil, vai ter uma convidada especialíssima para falar sobre o futuro da imagem, como é que a gente vai trabalhar com isso agora nesse novo momento que a gente está. Uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E que tá muito ligada à minha formação. Eu vou trazer essa semana que vem para conversar. A gente hoje já conversou, a gente já tá só ajustando o horário. Alguém quer mandar aí? Alguém quer entrar ao vivo para conversar comigo ou não? Queria falar, mas tô toda desarrumada, minha querida. Eu tô arrumada só porque eu dou aula. Você não viu como é que o pessoal entra? Look de quarentena, entra aí. É sempre às 4 horas. Sempre às 4 horas. Bota um rabo de cavalo aí, vem, entra. Amanhã é a última aula. Quando você fala que defende o uso das cores naturais, então não recomenda para as clientes procedimentos estéticos de alterações de cores? Uma boa pergunta essa, Mariana, né? Uma boa pergunta. Gente, assim, veja bem, você pode alterar, você pode pintar o cabelo. Eu acho que assim, a estética ela ajuda muito a melhorar a nossa imagem. Eu pinto meu cabelo, eu uso maquiagem, eu uso base, né? Base não, que eu não gosto de base, mas eu uso BB cream. Então eu uso maquiagem. Mas o legal de você descobrir a cartela é que você vai fazer os procedimentos com as cores corretas para você. Então o que eu vejo? Eu vejo muita mulher fazendo pigmento de sobrancelha na cor errada. Mulher muito loira, muito clarinha, botando pigmento muito preto na sobrancelha, fica super artificial e envelhecido. Então vai pintar o cabelo? Pode pintar, não tem problema, mas tem que pintar na cor adequada para você. Entendeu? Então, eu não sou contra procedimento estético, gente. Eu não sou contra procedimento estético, eu não sou contra pintar cabelo, eu não sou contra maquiagem. Pelo contrário, eu uso tudo e eu gosto de tudo. O que eu acho é que quando você tem a noção das cores que te valorizam, você faz tudo de uma forma muito mais assertiva. Você não comete mais erro de imagem. Você já sabe exatamente o que vai ficar bom pra você. Respondeu, Mariana? Eu não sou contra, não. Outra boa pergunta, quantas pessoas precisaremos atender depois do curso para a gente se sentir pronta? Gente, assim, eu recomendo para as minhas alunas 1 mês de estágio. Então, assim, você fez o curso, o que eu recomendo? Eu recomendo que você pegue a sua família inteira, seus primos, suas amigas, seus tios, bote todo mundo lá durante 1 mês e faça com a família gratuitamente, com seu material. Para você pegar a experiência. Você vai pegar um monte de tipo de pele diferente e você vai pegar a experiência. Eu acho que em 1 mês tá mais do que bom. Dali você tá pronta. Você poderia até assim fazer o curso e já começar a atender? Pode, mas aí você vai se sentir insegura. Aí você não vai, né, vai ficar com medo de cobrar. Então, quando eu me formei, eu sentei a família inteira, os amigos, eu fiz de todo mundo. E aí depois que eu comecei a me sentir mais pronta, é que eu comecei a atender. E mesmo assim eu fiz muita besteira no começo. Fiz muita besteira, dei muita cartela errada no começo. Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu fiz cursos aqui no Brasil, ainda tinha aquela ideia de pele neutra. Aí eu caí na besteira de eu querer fazer meu próprio material, que ficou o ó do Borogodó. Eu não queria pagar na época, tava dura. Aí eu, não, mas é caro, não tenho. Aí eu mesma fui fazer, ficou caro igual, porque é super caro fazer, mas são muitos tecidos, né? E aí não adiantou nada, o material ficou ruim, foi caro igual e não funcionou. Eu tive que gastar 2 vezes, porque aí depois eu tive que comprar o material.
E aí, assim, eu cometi vários erros. Então, assim, eu quero que você entenda que a partir do momento que você se forma, você está começando uma nova profissão. E você vai melhorar continuamente. Continuamente. Então, eu tenho 300 alunas formadas no powerlifting. Elas amam o curso. Mas o curso que eu vou lançar 2.0 agora, com certeza está melhor do que o anterior. Porque eu evoluí nesses 2 anos. É um processo natural. Você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo com o tempo. Quanto mais você faz... Imagina, desde que eu abri o powerlifting, eu já atendi quase 1000 mulheres. Né? São 300 alunas, cada aluna botou lá 3 fotos de parente, de amiga, de tudo, soma, vê quanto dá. Então olha quanto eu evoluí, olha o quanto, hoje eu tenho muito mais firmeza, hoje eu tenho muito mais assertividade, então é um processo. O que importa é que você tem que começar, você não pode ficar paralisada, não tô pronta, não tô pronta, não tô pronta. Você só vai estar pronta na hora que você começar. O material tem quantas cores de cada... Ó, Glória, aqui, ó, isso que eu tô te acompanhando, não é verdade? Todo mundo tá vendo meu progresso visivelmente, porque eu tô estudando, desde que eu abri até agora, eu fui mudando, fui crescendo, fui estudando. Eu não paro de estudar, gente, eu não paro de estudar. O material tem quantas cores de cada estação? Qual que você tá falando? Da cartela, do tecido? O tecido são eu mostrei. Veja a aula do teste de tecido, teste de cores, que lá eu mostro todo o material. Todas as primaveras têm olho claro e outono pode ter olho claro também. Perfeito, outono pode ter olho claro também. Existe um tipo de outono que geralmente tem até mais olho claro que olho escuro. Os tecidos, então, Dora, dá uma olhadinha aqui na aula, eu acho que foi na aula de terça-feira? Acho que foi a aula de terça-feira que eu mostrei o kit de tecidos. Dá uma olhadinha lá que eu mostrei tudo. Gente, mais alguma pergunta? Deixei de responder alguma coisa? Onde encontro o link do curso? Tá no meu perfil. Dá uma olhadinha no perfil do curso. Tem a Color Class. Gente, quem não fez a Color Class, vai lá e assista, gente. Tô falando aqui a semana inteira. Olha, é o preço de uma pizza sem Coca-Cola. Assiste a Color Class, que você vai ver. Tudo que eu tô falando aqui tá ilustrado lá com imagens. Você tira o certificado. Lá dentro eu falo um pouco sobre o mercado da coloração pessoal. A primeira aula é só sobre o método sazonal. Tem um monte de dica, um monte de imagem. Depois da segunda aula é sobre o mercado da coloração pessoal, eu falo um pouquinho do curso, e aí quem tem interesse, lá tem o link, já pode entrar para conhecer o curso e fazer a inscrição na lista de espera. Tá bom? Entra lá que tem. E no meu Linktree, tem lá, no meu Instagram tem lá. Tem o link do curso, tem lá, lista de espera, curso Color Lifting, clica ali que você vai cair na página do curso, e tem lá a Color Class também para assistir quem quiser, que eu super recomendo, que tá bem legal. Boa pergunta aqui, Tauana. Toda ruiva natural é pele quente ou não tem nada a ver? Existem várias ruivas de pele fria. Não é normal aqui no Brasil. Gente, as ruivas, só 1% da população mundial é naturalmente ruiva. É entre 1 a 2%, não se tem ainda o exato, mas não passa de 2% da população mundial, o naturalmente ruivo. E existe ruiva de pele fria também. A gente não trabalha muito, isso aí está lá no curso avançado, para os alunos que fizeram o curso avançado, eu tive que criar uma cartela especial para os ruivos de pele fria. Lá, quem tá no avançado já tem. Pele oliva é de quais estações? Pele oliva também tem pele oliva quente e pele oliva fria, tá, gente? Aqui no Brasil, quando a gente fala de pele oliva, a gente fala de pele oliva fria, que tem um subtom esverdeado. Então, o ideal, para quem tem um subtom esverdeado, o ideal são as cores frias e escuras, que quebram um pouco do esverdeado, amarelado. A pele oliva, ela tem 95% de subtom amarelo, 5% de rosa e um fundinho esverdeado. Então, ela é um amarelo com verde, ela é uma cor muito diferente. Então, quando você bota o tom escuro, um tom frio e mais escuro, você quebra esse amarelo e esse esverdeado, ele harmoniza melhor, tá bom? Mas existe pele oliva que é quente, isso aí também é lá no avançado, que aí eu explico bem, porque não é uma terminologia que a gente usa no Brasil. É uma terminologia que a gente só usa nos Estados Unidos e na Europa, pele quente fria e pele quente... Pele oliva quente, pele oliva fria. A gente aqui no Brasil, quando fala de pele oliva, tá sempre falando da fria. Tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta? Ai, que aula linda que foi hoje, muito bom. Mas a maioria das vezes as ruivas são primavera, certo? Não, tem muita ruiva que é outono. Tem muita ruiva que é outono, não é só primavera não. É bem dividido isso.
Dá um exemplo de pessoa conhecida por pele oliva. Ó, aqui no Brasil, pele oliva mesmo, eu não sei. O que eu acho que tem muito são as mulheres indianas. Aqui, de modo geral, não é pele oliva. Tem muita gente aqui classificada como pele oliva, como inverno escuro, que não é. Que eu não acho que é. Então, eu não sei. Primavera só tem olhos claros, mesmo que seja bem branquinha, mas seja pele quente, só tem olhos claros. Se você é bem branquinho e você tem olho escuro, você tem profundidade no olhar. Os olhos é um ponto focal muito importante, muito forte no rosto. Então, se os seus olhos são escuros, mesmo que a sua pele seja clara, como é o meu caso, eu sou super branca, mas meu olho é super escuro. Então, eu tenho profundidade, eu não posso colocar cores muito clarinhas. Então, primavera tem que ter olho claro. A sobrancelha normalmente é igual do cabelo? Gente, eu não sei. Às vezes sim, às vezes não, né? Tem mulheres loiras que têm a sobrancelha um pouco mais escura, né? Eu não sei. Vou ser honesta. Eu acho que não é uma regra fechada isso, não. Mas se o olho for mel, castanho claro, aí é um dos tipos de outono. Tem outono que é loira também. Gente, se você pega, por exemplo, aquela Natalie Portman. Sabe quem é a Natalie Portman? Ela tem um olho super suave, um olho cor de mel. Ela é um outono suave, ela não é primavera. Gente, isso aí tudo é estudo para dentro do curso. É pegar os dossiês, vocês vão entender tudo isso com uma facilidade tão grande quando vocês pegarem os dossiês. Vai ficar tão claro para vocês quando vocês estudarem e verem, sabe? Eu falando é difícil de pensar, né? Da gente abstrair. Mas se vocês olharem lá com os dossiês, com tudo, vocês vão ver que não é difícil de identificar. Entendeu? Gente, acho que eu vou encerrar, né? Mais perguntas? Mais perguntas? Ó, gente, então eu vou deixar um beijinho pra vocês. Amanhã a gente encerra com experimentos de cores. Vamos fazer amanhã eu vou trazer meu círculo cromático aqui. Vou dar umas dicas de como experimentar as cores, o que cada cor significa, o que elas comunicam, quando a gente mistura elas, né, a forma de misturar, qual a mensagem que a gente transmite. E aí vou dar umas sugestões para vocês fazerem experimentos com as cores a partir de amanhã. Aí a gente encerra com essa festa aí para poder para poder encerrar o Color Project, tá bom? E semana que vem eu vou estar anunciando aí que vai ter 2 aulas bem legais, 2 lives bem legais aí semana que vem. Que bom que vocês gostaram, gente, que bom, uma live muito cheia de gente hoje, se manteve, muito bom. Olha, um beijo grande, gratidão para vocês todas. Quem não viu a Color Class ainda vai lá, assista, vocês vão adorar a Color Class, vão sair de certificado assinado por mim, do Color Lifting, lembrando de marcar tudo como concluído, entrou lá, leia, marca como concluído, assistiu a aula, marca como concluído, e aí marcando já sai o certificado, e vocês ainda ficam com 10 dias para ver e rever as aulas quantas vezes vocês quiserem, por 10 dias, tá bom? E aí dia 13 de julho a gente abre o curso, aí tem as informações lá também, lá no meu Linktree também tem para quem quiser. Gente, olha... Vem pro avançado que você vai amar, Glau, você vai amar, tá muito lindo o avançado. Gente, um beijo grande pra vocês e até amanhã. Tchauzinho. Deixa eu encerrar aqui e gravar.